A sombra vai dar uma maior definição aqui. Tá aqui mesmo. Então, eu vou botar aqui pra vocês enxergarem, todo mundo. Eu uso o pincel chanfrado, já falei várias vezes aqui. Eu gosto desse da Ceramic. Esse aqui, o número 14. Eu uso geralmente o 14 ou o 16. Não costumo trocar muito o tamanho do pincel. Molha na água, tira o excesso, põe a pontinha na tinta, a ponta mais bicudinha, espalha, espalha, encosta. Quando a gente vai fazer a sombra aqui nas laterais, tem que cuidar pra ponta do pincel não sair pra fora da peça, porque às vezes as alunas fazem e digam, ó, não ficou, eu passei ali. É que às vezes, como a tinta fica só na pontinha, se a gente não cuidar pra ponta ficar pra dentro da peça, a tinta não pega na peça, daí não fica lá. Fica bem fraquinho, pega só o degradezinho dele, né? É, pega só a parte aguadinha. Não precisa ser muito delicada no momento de fazer a sombra. Se tiver carregado corretamente o pincel, com a quantidade de água e de tinta, pode ir passando e depois só puxa e dá uma lisadinha no fim. A Dulce disse que já ficou bonito, que venham as borboletas. Pode passar e tranquilo, tá? Eu vou fazer agora a sombra aqui por fora da renda. Não tá aparecendo nada? Não tá aparecendo. Aquele dia também não aparecia quem entra. Tu não consegue puxar pra cima, né? Não, ele não roda, como se ele não rodasse ali. Aquele dia também tava assim. Tira o excesso. Não sei quem que é. Põe a pontinha. Nem se fala alguma coisa, né? Mas os comentários não estão aparecendo pra ti? E agora eu vou fazer aqui pra dar uma acentuada nessa parte de fora da renda. Então, só pro pessoal do Face saber, não tá aparecendo pra nós os comentários hoje. Se a Leite não responde, é porque não tá aparecendo Não é porque nada ela mesmo. deixou no vácuo. Não consigo nem ver quem tá entrando. Pois é, Só tá. a Márcia. A LC falou que maravilhoso. Lindo, né? Bem simples. E mais uma vez com alguma coisa que a gente pode ter em casa normal e a gente nunca observou. E uma coisa que eu sempre falo aqui, os tons degradê. Que às vezes, pega o branco, que às vezes a escolha da cor da sombra que faz toda a diferença. Com certeza. Porque se a gente usa um tom muito diferente, muito mais forte, fica mais difícil de fazer a sombra. Então, os tons que são próximos fica mais fácil. Eu acho que fica mais delicado e mais suave, fica mais bonito, né? E esse trio é pifado, né? Palha, Spice, Hall. É. Então, nos nossos cursos, a gente sempre já dá as dicas das cores que são a sombra uma da outra. As nossas cores já são assim, já são prontas, uma já combina com a outra justamente para combinar na hora da pintura e para combinar também na hora da sombra. Então agora, para aparecer mais esse detalhe da renda aqui, eu vou fazer uma luzinha aqui na parte de dentro com o branco. O fundo é palha e agora a gente vai usar o branco. Mesma coisa, põe a pontinha, espalha, espalha. Não tá aparecendo, E né? encosta. Vai ter que pirar. Essa que é a parte ruim de deixar meio perto, né? Quer pegar uns lejos menor de repente? Não, bota aqui, ó. Encosta a pontinha, espalha, espalha, encosta. Então agora a gente vai dar uma iluminadinha aqui nessa ponta. Ó. Dá pra ver? Faz até a metade e daí a gente mostra. São técnicas simples. Depois, por isso que a gente fala tanto aqui na parte de dominar as técnicas, né, Loli? Ó, lava o pincel, tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha, espalha, encosta. Quando espalha, espalha, não sobe com o pincel para não ficar o branco em todo o pincel e ficar aquela faixa. É para ficar um degradê que termine em zero.
Então, depois que você aprende, Mostra bem de pertinho agora. ó, viram a diferença daqui pra cá? Já fica mais iluminadinho ali. Então, depois que a gente aprende e domina essa parte, daí não precisa mais ter medo, porque daí você já sabe automaticamente aonde que você vai colocar a luz, a sombra, a quantidade de tinta, e daí fica bem natural. E um processo tão automático que às vezes a gente tá definindo a cor que vai fazer a peça, essa ideia já vem praticamente junto, assim, não... A gente não fica pensando, eu vou fazer a sombra dessa cor. É bem, bem espontâneo, bem natural. Porque daí a gente já sempre usa as mesmas cores, então acho que sempre repete. Eu falo no sentido de domínio da técnica, né? Porque tu já Sim. vai num processo, aqui vai luz, aqui vai sombra. Pega um menorzinho.